Luís ocupa o 10º lugar no ranking das cidades mais violentas do mundo, segundo o mapa da violência divulgado por uma organização da sociedade civil mexicana chamada Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Das 50 cidades listadas, 19 são brasileiras. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em 2014, foram registrados 909 homicídios só na região metropolitana de São Luís. O programa Mesa Redonda de hoje debate a segurança pública e o crescimento da violência no Maranhão. O Mesa Redonda está no ar. O programa Mesa Redonda de hoje vai colocar em pauta o problema da segurança pública no Maranhão, a sensação de insegurança que tomou conta das comunidades maranhenses e determinou ainda a falta de confiança nas instituições e uma cultura da violência travestida de ideia de paz, o linchamento. Na capital, em 2014, foram contabilizadas 22 vítimas de linchamentos que resultaram em morte. Nos últimos 10 anos, o crescimento da violência no Maranhão ocorre mesmo com aumento no número de pessoas presas. 162% do número de encarcerados no Maranhão convive com um aumento de 400% na taxa de assassinatos. Nós vamos discutir a partir de agora com os seguintes debatedores: Raimundo Cutrim, deputado estadual pelo PCdoB; Fernando Mendonça, juiz titular da 2ª Vara de Execuções Penais, Penas e Medidas Alternativas da Comarca de São Luís; Fabrício Magalhães, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão, Simpol; e Augusto Barros, delegado-geral da Polícia Civil. Antes de começar o debate, uma reportagem especial produzida pela TV Assembleia sobre a segurança pública e a violência no Maranhão. Para a população que sente na pele o impacto desses dados, a rotina vem acompanhada do medo. Crimes violentos, roubos, assassinatos e rebeliões que dão aos cidadãos a tão temida sensação de insegurança. Cada vez mais a gente pode nem sair mais de casa, que o risco é de ir vivo e não saber se volta, né? E aí a gente fica... Na verdade, assim, o cidadão ele está preso dentro de casa enquanto que os bandidos estão soltos. E a gente vê, por mais que políticas públicas sejam feitas, eu acredito que não vai ter solução, porque a tendência é piorar. A violência está demais, né? Tá, como se diz, tá cada tempo piorando, tá cada vez pior. E falando um pouco mais de números, no ano de 2011 foram contabilizados 519 homicídios. Em 2012 foram 635. Em 2013, 807. Em 2015, até 29 de março, a Secretaria de Segurança Pública havia registrado 227 homicídios. Outro problema enfrentado pelo Sistema de Segurança Pública do Estado está no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Os homicídios e as fugas constantes no complexo também assustam os maranhenses. Quem trabalha na rua aqui, eles soltam vários, aí nós somos alvo disso, né? Esse negócio de Pedrinha aí também acho que dava tempo de eles agir com mais rapidez, aí foi uma falha enorme deles. Com certeza todos nós sabemos disso. Segundo o secretário de Justiça e Administração Penitenciária, o sistema enfrenta grandes problemas de estrutura e superlotação. Ele explica que é preciso também corrigir falhas na legislação e que, enquanto isso não muda, estratégias vão sendo elaboradas para tentar diminuir os índices de violência que acabam passando dos muros da penitenciária. Nós estamos trabalhando a partir desse mês de janeiro até agora e nos próximos anos para a gente tentar readequar essa situação penitenciária no Estado. Problemas de facções criminosas, de rebeliões, enfim, nos presídios, isso acaba influenciando, de certa forma, aqui fora? Sim, a questão de facção criminosa é um problema que vem de fora para dentro e a gente tem que trabalhar com isso no dia a dia, dentro de unidades prisionais. Rebeliões, motins, a gente, esse ano, felizmente, graças a Deus, não tivemos nenhum tipo de problema, né? E vamos tentar manter da forma que está. Nós vamos dividir o debate em 3 blocos. Neste primeiro, está o crescimento gradual do número de homicídios registrados na região metropolitana de São Luís. A partir de 2011, a Secretaria Estadual de Segurança Pública começou a divulgar mensalmente os números de homicídios registrados na capital. Desde então, a violência não para de crescer. No ano de 2011,
foram contabilizados 519 homicídios. Em 2012, foram 635. Em 2013, 807. Em 2014, ocorreram 909. Em 2015, até 29 de março, a Secretaria de Segurança Pública havia registrado 227 homicídios. Doutor Coutrinho, como o senhor analisa esta evolução do número de homicídios na região metropolitana de São Luís, de ano para ano? Olha, primeiro nós temos que fazer uma retrospectiva. Eu assumi o sistema de segurança pública nas gestões passadas, dia 3 de julho de 97. Naquela época não tinha delegados de carreira, só tinha 62 delegados de carreira. Foi feito um concurso público, onde foi feito o curso de formação na Academia Nacional de Polícia, na Polícia Federal em Brasília, e que tomaram posse em 98 cerca de 250 delegados. O certo é que em 99 a 2005, em 99 o Maranhão foi o estado menos violento do Brasil, de 99 até 2004. Em 2005, quando eu saí em janeiro de 2007, eu deixei o Maranhão no terceiro menos violento do Brasil. Ficava à frente do Maranhão, ficava Rio Grande do Norte e Florianópolis, Santa Catarina. E de lá começou a subir. O certo é que o ano passado, para a gente adentrar um pouco, em 2013, o Maranhão foi o estado, a nível de, a capital, nós éramos a 7ª mais violenta do Brasil e o 15º mais violento do mundo. Em 2014, hoje o Maranhão, o São Luís, o estado, o São Luís é a capital, é a 4ª mais violenta do mundo e a 10ª, é a 4ª mais violenta do Brasil e a 10ª do mundo. Ou seja, hoje nós temos uma pessoa que é a mais violenta do Brasil e é a 4ª do mundo. Segundo lugar, Maceió, que é a 2ª mais violenta do Brasil e é a 6ª do mundo. Em terceiro lugar vem Fortaleza, que é a 3ª mais violenta do Brasil e a 8ª do mundo. E a 4ª é São Luís, que é a 4ª mais violenta do Brasil e a 10ª do mundo. Depois vem Natal, depois vem Espírito Santo e assim sucessivamente. Hoje a situação nossa é gravíssima, a situação da segurança, ela tem crescido muito. E o que nós temos que fazer agora com a nova administração? Que se a gente for falar de passado, a gente termina trabalhando só de passado. Nós temos que ver. Eu acredito que o problema da segurança hoje, ainda no governo do Flávio, não conseguimos estabilizar. Continua, não foi possível estabilizar o índice de criminalidade, não só no homicídios, mas também, domingo agora, houve 7 assaltos a ônibus. Então, há um crescimento muito grande das outras modalidades de crime. Então, nós temos que trabalhar em segurança primeiro. Nós temos que trabalhar na credibilidade, tanto na parte externa, quanto na parte interna. Ou seja, quem dirige o sistema, ele tem que estar com uma credibilidade boa, tanto na sociedade, quanto perante a sua tropa, aqui das suas subordinadas, para que possa, com isso, a gente possa trabalhar, para que possa se estabilizar. Depois de estabilizar, que a gente trabalha para ver se a gente começa a reduzir o índice de criminalidade. Porque hoje não é só dizer que prendemos centenas de pessoas. Isso aí nós não queremos dizer que está bem o Estado. E se está se prendendo muito, é porque a situação não está boa. Tem alguns problemas que não está bem. Então nós temos que trabalhar. Infelizmente no Brasil, nós trabalhamos na ponte. Só na ponta. Então, o problema da criminalidade é um problema social grande, não só no Maranhão, mas de todos os estados do Brasil e do mundo. Hoje, a nível de mundo, ano passado, o Maranhão tinha, o Brasil tinha 16 capitais mais violentas do mundo. Hoje nós temos 19. Então, só no Brasil, nós temos 19. Já vem em segundo lugar o México, com 10. Em terceiro lugar vem a Colômbia, com 5. Em quarto lugar vem a Venezuela com 5. Em quinto já vem Estados Unidos, Venezuela com 4, Estados Unidos com 5, África do Sul com 3, Honduras com 2 cidades. Aí depois nós vemos El Salvador, tem uma e no último é Jamaica. Agora Honduras, a cidade de São Pedro Sula, ela tem um percentual de 176,20 para cada 100 mil habitantes.
Então, hoje, no caso de Bogotá, de 95 a 2003, houve uma redução muito grande na Colômbia, em Bogotá, que era de 80 para cada 100 mil habitantes, e hoje está 23 para cada 100 mil habitantes em Bogotá. Então, houve uma redução muito grande e que Bogotá saiu da lista das cidades mais violentas do mundo. Então, foi feito um trabalho entre o governo e a população que reduziu o índice de criminalidade. Então, nós temos que abraçar essa causa aqui no estado do Maranhão, para que a gente possa, com isso, procurar estabilizar e, depois de estabilizar, tentar reduzir o índice de criminalidade. Doutor Fernando Mendonça, qual é a leitura que o senhor faz desses números? Eu vejo que a violência e a criminalidade são multicausais, né? Tem N fatores aí que provocam a existência e a possibilidade de crescimento, né, da violência e criminalidade. E as estatísticas que nós estamos mostrando aí são exatamente um retrato do país inteiro, porque faltam vários fatores aí que possam convergir para políticas públicas corretas que enfrentem essa realidade. Eu acho que nós temos problemas na cúpula, né, nas instituições, né, muito sérios. Eu vejo que nós temos uma dificuldade sistêmica de atuar, não digo só na segurança pública, na justiça criminal, mas essa dificuldade é do Estado brasileiro. Daí nós temos a alta criminalidade no que diz respeito às organizações, né, as pessoas, os agentes públicos que se organizam para assaltar os cofres públicos. É algo que é preocupante, porque na medida em que se deterioram os valores, os princípios éticos, morais e religiosos, isso tudo vai abaixo, a família como um todo. Enfim, nós temos aí as causas que são sociais, que são causas que dizem respeito a políticas públicas, e aí a gente vê se espalhar, né, pelos diversos territórios, sobretudo pelos territórios mais pobres, né, a implantação de verdadeiras guerras civis, né, em alguns setores, em algumas capitais. E, enfim, nós temos a seguinte realidade, é que os países que têm maior problema de violência e de criminalidade são os países mais desiguais. Quanto maior a desigualdade, maior é a violência e a criminalidade. Por quê? Porque as crianças, os jovens, essas gerações mais novas, elas não estão mais, diante de tanta informação que elas têm, elas não estão mais conformadas com esta falta de serviços públicos de qualidade, com essa falta de condições de ter renda suficiente para poder comprar e ter uma vida melhor. Enfim, isso aí é um problema que tem que ser atacado. Por outro lado, eu também vejo que o Estado brasileiro, ele não se organizou nacionalmente, não há um sistema nacional integrado de segurança pública que permita troca de informações, tecnologias, que permita fazer com que realmente haja um planejamento entre os vários estados. Enfim, é mais fácil os grupos organizados, criminosos, fazerem ações e se mobilizarem rapidamente, passarem de um estado, de uma fronteira para outra estatal, e com isso se dá bem, do que o próprio estado se organizar para poder fazer com que sejam esses grupos monitorados e depois combatidos com eficiência. Nós temos problemas também que dizem respeito à própria dificuldade do sistema de justiça criminal de se entender, né? A gente viu durante anos e anos, e só mais recentemente é que a gente percebeu que está havendo um diálogo, um conversar de frente, porque antes sistema penitenciário e sistema de segurança pública eram de costas voltadas um para o outro. Eu estou aqui com delegados que conhecem bem esse problema e sabem que hoje o grande problema que nós enfrentamos, ele é decorrente exatamente da questão penitenciária. Hoje a grande pauta hoje que se enfrenta é de nós termos, ao longo de décadas, permitido que o sistema penitenciário fosse a total falência e dele tomasse conta grupos organizados, até com a participação de agentes públicos. E isso
era um caso tido como um caso apenas do sistema penitenciário e não de segurança pública. A segurança pública não investigava os crimes que aconteciam dentro do sistema porque entendia que aquilo era um problema deles. Ou seja, o sistema que deve funcionar, o sistema estatal que deve funcionar, funciona como caixinha. Cada um só acha que tem que cuidar da sua parte ali e esquece que ele tem que se integrar, que ele tem que estar em comunicação, conectado para poder ser mais eficiente. Esse problema penitenciário saiu das prisões, veio para o lado de fora, agora tomou de conta. A grande maioria dos crimes hoje praticados na ilha de São Luís estão realmente relacionados com a questão do tráfico de droga, que foi algo que foi incrementado até por conta daqueles que conseguiram se evadir do sistema penitenciário, depois retornaram e com muito mais poder de fogo, etc, etc, etc. Enfim, nós estamos diante de uma situação em que, até mesmo do ponto de vista da ação tipicamente policial, a gente tem dificuldade, porque é difícil você conseguir chegar a um resultado final eficiente por parte da justiça, se aqui embaixo, na ponta, o policial esquece de pegar a prova, esquece de impedir que o local do crime seja violado, de tentar recolher todas as provas materiais que evidentemente tem que ser recolhida e trazer a própria vítima, que às vezes não quer ir para a delegacia de polícia, e trazer também as testemunhas que às vezes se acham do direito de dizer eu não vou, quando ela não tem esse direito. Ela tem que ser conduzida para poder depor. Se você não tem provas qualificadas, se você não tem testemunhas, se você não tem a vítima para que você possa conduzir todos até a delegacia e formar ali o bom inquérito, é óbvio que isso vai ser prejudicado mais na frente. Talvez não saia nenhuma denúncia e talvez não saia nenhuma condenação e nem absolvição, se for o caso. Enfim, é necessário que esses agentes, né, o policial militar, ou o condutor, seja civil ou militar, o delegado perceba bem que provas são essas que estão sendo trazidas, se o fato está bem narrado, se eu vou precisar ir ao local para verificar se tenho que cercar, enfim, se isso não acontece, nós vamos ter absolvição lá na frente, por insuficiência de prova. E assim, há muitas prisões bastante. Dizem que o Brasil é um país de impunidade, e não é um país de impunidade, porque o Brasil pulou de 4º lugar para 3º lugar dos países que mais prende no mundo. Nós já estamos com os dados das prisões em aberto, do regime aberto, nós já temos mais de 800 mil pessoas presas nesse país, quase 1 milhão de pessoas presas nesse país. Então isso não é impunidade. O que eu digo é que a gente às vezes prende mal, e isso é um fato. Por que é um fato? O IPEA registrou agora recentemente, há coisa de 3 meses, publicou uma pesquisa que eles fizeram, em que de cada 10 pessoas que são presas, 10 pessoas presas, 4 são absolvidas ou a ela é atribuída uma pena alternativa. Ou seja, significa dizer que ela passou desde a prisão dela até a sentença absolutória, ou que transformou aquela prisão numa pena alternativa, ela passou presa indevidamente, ilegalmente, porque ela não deveria sequer ter ficado um dia preso. Daí é que agora se pensa, e o Estado brasileiro começa a imaginar que tem que realmente haver um juiz para verificar ali na entrada se a pessoa deve ficar presa ou não. Doutor Fabrício, o deputado Coutrinho colocou que houve uma redução de número de homicídios aqui na região metropolitana de São Luís, no período em que ele estava à frente da Secretaria de Segurança. Depois esse número foi aumentando gradativamente até chegar aos níveis de hoje, 909 homicídios no ano passado. Em que momento foi que se deu essa inflexão e por que se deu? Na verdade, quando nós analisamos essa questão de diminuição num determinado período ou em aumento em determinado período, nós temos que ver a raiz da situação, o porquê disso. Hoje a nossa polícia, ela é desestruturada, é uma polícia bicentenária que desde então sempre se vem
com esse objetivo, que vai melhorar, que um dia vai melhorar, que um dia vai melhorar, e nunca melhora a segurança pública do nosso estado do Maranhão. Nós vamos nos situar no estado do Maranhão, que foram citadas várias situações do México, Bogotá. Eu acho que a nossa realidade aqui é outra. Hoje nós temos o melhor contingente de policial por habitante, certo? Então nós não podemos esconder isso. Hoje a polícia, para ter uma situação, para ter uma solução ou amenizar aquilo que nós temos hoje aqui, nós precisamos de material humano. Porque nós citamos aqui, nós tivemos concurso em 90. De 90, nós tivemos concurso para investigador de polícia em 98. Depois de 98, olha a intercalado, só em 2006. E depois de 2006, teve o de 2014. Então, há um espaçamento muito grande nessa questão de colocar os policiais na rua. Então, enquanto nós não tivermos essa intenção, essa situação de querer resolver o problema, de nós estarmos bitolados a números, estatística, é importante a estatística, não resta dúvida, justamente que era para nós nos basearmos. Mas nós não podemos mais, de hipótese nenhuma, nos prender a essa situação que vamos resolver. Nós, no início do programa, nós olhamos aqui uma sensação de insegurança. Eu já nem digo mais uma sensação. Essa insegurança, ela é fato. E ela só pode ser resolvida hoje com valorização da Polícia Civil, da Polícia Militar, das polícias do Brasil, de modo geral. Porque, enquanto isso não acontecer, a tendência é... Na época do Dr. Coutrin, nós tínhamos um crescimento populacional não tão quanto hoje. Hoje a cidade tem mais de 1 milhão de habitantes, envolvendo a região metropolitana dentro da capital, chega quase a 1.300.000, 1.400.000. Então, tudo, e o número de policiais envolvidos só foi diminuindo. Nós agora, por exemplo, nós temos a turma de 83, nós vamos aposentar mais de 230 a 250 policiais. E vão entrar um quanto? 110. Ou seja, sempre essa demanda diminuta. Então não adianta mais nós tampar o sol com a peneira e dizer que vamos resolver. Só vamos resolver com o material humano. Avançamos com o serviço de inteligência, com a tecnologia, enfim, não resta dúvida. Mas se não tiver esse material humano para fazer o trabalho, nós não vamos conseguir de forma alguma diminuir essa demanda. E diga de passagem, esse termômetro que se dá homicídio, eu não concordo muito, porque quando nós observamos o homicídio lá na Secretaria de Segurança, quando ele bota na mídia, na escala, você afasta dos homicídios o latrocínio, né? Você afasta o confronto, você afasta a morte ocorrida no sistema penitenciário, certo? Então, tudo isso são pessoas que estão morrendo. A sociedade maranhense, a comunidade, ela não precisa disso. Hoje nós precisamos de ver de uma forma macro. Que forma macro? Não é só usar o homicídio como termômetro. Nós precisamos que o cidadão, a cidadã, seja como antes, consiga sentar à porta da sua residência, conversar com seu vizinho, conversar com o amigo ao lado e não viver sobressaltado, porque isso tudo gira em torno dos crimes não organizados, porque nós chamamos hoje o crime organizado, que é aquele crime que estão se matando, se degradando entre si, que faz com que aumente essa quantidade de homicídio que nós temos hoje na capital. Mas tem aquele crime desorganizado que a nossa instituição, que oferece, que é paga pela população para isso, precisa muito para a nossa comunidade fazer esse bom trabalho até em cima dos crimes desorganizados, em cima dos roubos de ônibus, dos furtos à residência, dos furtos à loja, que também isso é uma violência. Doutor Augusto, eu perguntaria o seguinte: visto esse quadro, há
nossa polícia, a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, está preparada para dar combate ao crime aqui no Maranhão? Sem dúvida, os profissionais que estão hoje, né, eles realmente exercem com muita autoridade, né, e com muita eficiência seu trabalho. A questão colocada pelo Fabrício, da falta de equipamento, da falta de reposição de efetivo, ela é um fato, né, obviamente, é um fato claro. Né, já temos como dado que somos o menor efetivo do país. Isso, obviamente, tem um reflexo direto. Quando nós falamos em causas, né, da violência, em causas, nós acreditamos que a grande maioria dessas causas ela é exterior à capacidade repressora do Estado. Né? O que faz toda essa violência nascer em profusão, a nosso ver, é exatamente a desorganização estatal na saúde, na educação, no planejamento urbano. Isso causa a facilidade com que criminosos se estabelecem e importam métodos comerciais de exploração, principalmente do narcotráfico. Com essa exploração crescente do narcotráfico, aumenta a nossa responsabilidade de fazer uma repressão mais qualificada. E o que eu falo quando nós falamos em repressão mais qualificada? Significa que hoje, cada vez mais cedo, crianças acessam armas e drogas. Hoje, cada vez mais, uma facilidade cada vez maior, se tem tecnologia de comunicação às mãos. Isso também atrapalha o trabalho policial e facilita o crime. Cada vez mais nós temos uma expansão desordenada dos espaços urbanos. Às vezes o próprio espaço urbano, quando é projetado, digamos assim, pelo próprio ente estatal, ele é mal projetado, que às vezes é projetado um grande conjunto habitacional que não tem espaços recreativos, que não tem planejamento para uma creche, para uma escola, e para a própria circulação, para o espaço de transporte coletivo, e isso já isola aquela comunidade e já a entrega nas mãos daqueles criminosos que vão se estabelecer e vão começar a atuar nesse vácuo. E é muito claro, basta a gente entender que numa comunidade distante, uma pessoa que tem um bujão de gás, né, furtado, roubado, ela vai ter uma dificuldade enorme para se deslocar até uma delegacia de polícia, sofrerá uma burocracia grande para poder deslocar um efetivo policial até lá, por conta de um crime menor, que seria eventualmente um furto ou um roubo de uma peça de roupa ou de um botijão de gás. Para fazer aquele combate ali, às vezes é mais cômodo você pedir socorro ao vizinho traficante, que pode fazer um ordenamento daquele espaço no momento rechaçando a atividade daquele ladrão, para que ele possa manter o negócio dele do tráfico com a credibilidade junto à sociedade. A polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, hoje, nós temos trabalhado de forma muito integrada, e hoje, quando a gente fala de uma polícia, nós não podemos deixar de falar da outra, do Corpo de Bombeiros, né? Porque hoje temos trabalhado, de fato, enxergando, como quando passamos a trabalhar diariamente com isso, nós enxergamos toda a nossa deficiência. E enxergando essa deficiência, a responsabilidade cai nas nossas mãos, e nós temos que encontrar um meio de resolvê-lo. O melhor meio para resolver é realmente dividir as tarefas. E por isso o sistema nós temos encontrado esse tipo de identidade para poder congregar forças. Temos hoje, para nós darmos uma dimensão, nós temos um prédio que congrega o efetivo de inteligência policial em Recife. É um prédio com 700 pessoas trabalhando na capital pernambucana. Nós temos aqui o nosso prédio que congrega a inteligência. Nós não temos mais do que a inteligência da Secretaria de Segurança, que é a parte, obviamente, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mas a atividade de inteligência da nossa polícia aqui hoje tem 20 policiais trabalhando. Se nós somarmos as inteligências da Polícia Civil e da Militar, nós não chegamos a 100 homens, né, trabalhando efetivamente inteligência policial num estado enorme, né, de 217 municípios como o nosso. A presença da Polícia Civil nos municípios ainda é pequena. Nós temos ainda mais de 100 municípios sem delegado de polícia. Nós temos ainda uma missão muito grande de levar a cidadania em vários formatos e também em forma de segurança pública, em forma de policiamento para muitas comunidades. E nessa falta, o tráfico se cria, né, se instala e começa a deteriorar aquelas comunidades. Eu não tenho dúvida que hoje nós temos policiais capacitados para produzir investigação de todo o quilate,
do mais complexo ao mais simples. A questão é que a demanda que se propõe, ela é tão intensa que você tem que atuar como num plantão médico. Você tem que selecionar aqueles que vivem e aqueles que morrem pela gravidade daquele paciente. E hoje trabalha-se, infelizmente, acaba-se trabalhando por prioridades, né? Tá bom, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e voltamos já. Nesta edição do Mesa Redonda está em pauta a segurança pública e a violência no Maranhão. Vamos agora para o segundo bloco de debates. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Raimundo Cutrim, deputado estadual pelo PCdoB; Fernando Mendonça, juiz titular da 2ª Vara de Execuções Penais, Penas e Medidas Alternativas da Comarca de São Luís; Fabrício Magalhães, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão, Simpol; e Augusto Barros, delegado-geral da Polícia Civil. Doutor Fernando Mendonça, nós sabemos aqui que São Luís, como capital, ela tem uma concentração do funcionalismo público, dos servidores públicos na sua área, no seu território. Isto acontece também com a segurança, com a polícia? Então, é isso que a gente realmente fica pasmado com a situação de São Luís. Porque se a gente for considerar o Maranhão como um todo, a gente vai ver que, por problema das drogas, realmente a criminalidade, a violência aumentou em todo o estado, não foi só aqui, né? Mas aqui cresceu muito mais, né? Aqui dispara. Quando a gente pega as estatísticas de homicídios aqui na capital, a gente vê que a taxa vai lá para cima. É isso que torna realmente o Maranhão hoje um estado muito violento. Mas se considerar o resto do estado, a gente ainda tem um perfil criminológico, né, das pessoas muito baixo. O perfil da população que comete crimes é um perfil de criminógeno bem baixo. Entendeu? As pessoas podem se espantar com isso, mas não, é que a maioria dessas pessoas cometeram crimes ocasionais no interior, vem para cá. Chega aqui, ela se escola, né, se torna bandido às vezes, né? Uma boa parte se torna bandida. O sistema penitenciário está produzindo isso. Então, o que eu quero dizer é que aquilo em São Luís, né? Aqui em São Luís nós temos aí em torno de... No Maranhão, nós temos em torno de 7.300 policiais, segundo o anuário estatístico, e temos 7.300 policiais militares e temos 6 milhões a 7 milhões, quase 7 milhões de habitantes. Isso dá uma proporção de 900 e tantas pessoas por cada policial. Mas isso não é a mesma coisa para São Luís, porque aqui em São Luís nós temos em torno de 45% do efetivo da Polícia Militar concentrada na região metropolitana. Ora, se a gente pensar assim, São Luís não está tão mal servida de policiais militares. Em termos de Brasil, nós estamos nessa faixa, na mesma faixa praticamente que São Luís. Entendeu? A média é essa, 350, por aí, de 350 a 400 pessoas por policial militar. Então aqui, São Luís é mais ou menos a mesma coisa. Agora nós temos um problema. O problema é que ele se distribui mal. E assim, nós temos muita gente no trabalho burocrático, policial militar, fazendo atividades burocráticas. Nós temos também um pessoal, uma quantidade razoável aí de pessoas que estão distribuídas nos poderes, né, nos demais poderes e também nos órgãos e repartições do Estado. E repartições que não deveriam estar na rua, enfrentando a criminalidade. Entendeu? Então isso talvez seja um problema. Eu já vi que o governador já tratou desse assunto e está querendo que isso seja resolvido. E eu acho isso muito bom, porque se a pessoa é contratada para ir para a rua, para policiar as ruas, ela não pode estar no serviço burocrático. Há um estudo, e aí eu já tenho que contrapor um pouquinho algum dado. Há um estudo que data de, segundo esse mesmo estudo, em 1994, o efetivo ideal da Polícia Militar no Maranhão seria de 25 mil homens. Obviamente, devidamente distribuído, né? Uma vez que nós temos 217 municípios aí precisando da presença física do Estado, da polícia do seu Estado. Quando nós
enxergamos o crescimento exponencial da população, né, nós enxergamos que hoje talvez o efetivo seria muito menor. No entanto, nós temos ainda hoje em torno de 7 mil. Ainda que a distribuição não seja concentrada aqui em São Luís, nós temos certeza de que ainda há espaço para mais. Não por conta, obviamente, digamos assim, não por conta do espaço onde ela esteja concentrada ou não, porque de fato a questão administrativa de retirar eventuais policiais cedidos para alguns órgãos não deve acontecer. Isso é um problema de gestão que eu acho que acaba melhorando à medida em que outros fatores deixam de influenciar na própria administração das polícias. Nós temos fatores políticos que às vezes exercem influência negativa, né, dentro e a próprio amadurecimento institucional do país. Nós temos hoje Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, todas criando seus órgãos de segurança institucional, né? E há um recrutamento próprio e com esse recrutamento próprio deixa-se de lançar mão do seu recurso, que é o recurso do policial militar, que é normalmente solicitado para poder compor esses efetivos de instituições que estão à parte. À medida em que essas instituições evoluem também nesse sentido, naturalmente vai haver um retorno desses policiais. E a própria atividade administrativa, a Polícia Civil também sofre deste mal. Nós não temos uma atividade meio, então nós temos muita da atividade administrativa também sendo desenvolvida por policiais, né? Em que pese o conhecimento da atividade fim, não é, digamos assim, essencial para que aquele policial esteja ali. Eu prefiro ter, né, um chefe de recursos humanos que seja formado na área, né, um supervisor de transporte que também tenha formação específica, para que esteja lá efetivamente. Como nós não temos hoje, não dispomos hoje desse tipo de, efetivamente desse tipo de seleção de pessoal, nós acabamos lançando mão do nosso próprio pessoal que poderia estar na atividade fim para que exerçam essas atividades. Posso, na realidade, é esclarecimento. Eu tenho a impressão que a nossa fala, doutor Augusto, ela converge. Por quê? Porque o que eu quis mostrar é que nossa situação não é tão ruim quanto aparenta quando a gente fala que nós temos um policial para 900 e tantas pessoas no Maranhão. Isso dá a impressão de que São Luís é a mesma realidade, e não é. É uma realidade diferente, porque nós temos aqui um policial para em torno de 370 pessoas. E muda bastante o quadro. O que eu acho que isso realmente casa com aquilo que você diz. Não é o ideal, 370 pessoas para um policial. Deveria ser um policial para 100 pessoas. Esse seria o ideal, é o que diz a ONU. Mas nós estamos trabalhando com uma realidade muito pior, estatisticamente, mas não para São Luís. Se a gente for levar para São Luís, aí a diferença é muito grande. E concordo assim também que nós temos que fazer urgentemente, acho que talvez o governador já esteja até se preocupando com isso, de trabalhar a terceirização dos serviços burocráticos dentro da Polícia Militar. Porque com isso você realmente conta um policial para cada grupo de 100 ou de 200 ou de 500 pessoas. Do jeito que está, não dá para contar. As polícias caminham efetivamente para melhorar a sua gestão, né? É algo também que não fazia parte do dia a dia das polícias, tratar diretamente, né, de uma gestão aprimorada. Foco em resultado, qualidade no atendimento, são conceitos do setor privado que passam hoje a integrar a realidade das polícias, que são, na verdade, prestadoras de serviço público que devem ter qualidade, excelência no atendimento, e isso também passa, esse trato, essa busca por qualidade, ela não fica apenas na atividade meio, né? Ela atravessa também e chega na atividade fim, com aquele policial que faz o atendimento ao público, com aquele policial que está na rua lidando diretamente com vítimas e agressores, e obviamente isso tem um efeito benéfico, né, em toda a polícia. Mas como nós trabalhamos com prioridades, muitas das vezes esse tipo de investimento fica em segundo plano em prol da atividade fim, que é exatamente a atividade repressora. Doutor Augusto, doutor Fernando, na verdade eu gostaria de concordar com vocês, mas não será possível nessa questão quando se diz que nós estamos bem servidos em numerário aqui na nossa capital, porque nós podemos até citar como exemplos, quando nós temos um período festivo, como por exemplo o período carnavalesco, nós observamos que a própria capital, os policiais militares, os policiais civis, já chegando em casa,
tirando a roupa, botando para secar e no outro dia voltando, justamente para cobrir essa falta que existe, certo? Então, não é só a má distribuição, é a realidade mesmo, é que a ausência da nossa polícia perto do cidadão. Hoje, nós estamos falando aqui, na última rádio, nós só estamos falando de polícia, só das causas, os efeitos, a causa lá, o que causou tudo isso, nós temos sempre que levar em consideração para que nós possamos também resolver essa situação. Hoje, tudo culpado é a polícia. Nós, como policiais civis, nós sofremos isso quando nós estamos na delegacia, as pessoas chegam, reclamam, e o que foi que aconteceu? O vizinho, quem é culpado? É a ausência da polícia na rua, ninguém respeita. Eu vou contar aqui uma história rápida, que eu estava no plantão, quando um cidadão chegou e disse assim, olha, mataram um jovem ali, o que foi que ele fez? Ele furtou a bicicleta de um traficante, só que o traficante não foi da queixa, quando ele soube que a bicicleta era do traficante, ele foi e deixou a bicicleta do mesmo lugar. No mesmo lugar que ele tinha pego a bicicleta lá do traficante, ele deixou no mesmo lugar porque ele sabia que a mão lá do traficante ia pesar sobre ele como pesou. No outro dia já tinham dado fim nesse cidadão. Então, nisso tudo, nesse contexto todo, nós temos que, o governo, toda a sociedade tem que se embrenhar nessa questão, não pensar na última situação da polícia que vai resolver tudo. O contingente, insisto sempre na falta de valorização, porque a nossa polícia, diga-se de passagem, eu considero a melhor polícia do Brasil. Os dados aí são gritantes, pode prender mal. Chego a concordar com o senhor, doutor, que prende muita situação, se prende mal, não tem aquele contexto da probatória, mas é uma polícia que se dedica, é uma polícia que dá um pouco mais de você, um pouco mais de si, deixa a sua família em casa numa situação justamente para prestar esse serviço à comunidade. Mas nós todos temos que pensar justamente numa situação de Estado, não só de governo, mas política de Estado, onde nós temos que passar pelo saneamento básico, pela educação, entendeu? Nós temos que passar pela política de emprego, pela política de valorização e, enfim, aí chegar na polícia. Porque enquanto nós só batemos em polícia, nós vamos passar como eu sempre digo, a nossa Polícia Civil ela é bicentenária e sempre nessa questão, né? Sempre batendo na mesma tecla. Então, quando nós chegamos assim, o doutor Augusto dizer, vamos fazer a nossa parte é de suma importância, temos que fazer, não resta dúvida, mas essa política de Estado, essa política de governo do Estado tem que se fazer presente lá dentro da comunidade, dentro da situação que nós temos que chamar de políticas públicas que envolvem toda a sociedade. Ô Fabrício, eu queria só que a gente interrompesse um pouco para ir para um rápido intervalo e voltar com o último bloco de discussões. Como você já sabe, o Mesa Redonda da TV Assembleia discute a segurança pública e a violência no Maranhão. Neste último bloco, o Mesa Redonda vai debater sobre a onda de violência. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Raimundo Cutrim, deputado estadual pelo PCdoB; Fernando Mendonça, juiz titular da 2ª Vara de Execuções Penais, Penas e Medidas Alternativas da Comarca de São Luís; Fabrício Magalhães, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão, Simpol; e Augusto Barros, delegado-geral da Polícia Civil. Deputado Cutrim, nestes 2 últimos blocos aí, nós vimos aqui um debate em que se diz que a situação de São Luís, da região metropolitana, né, em termos do número de policiais para 1.000 habitantes, não é tão grave quanto no restante do estado. Mas mesmo assim, os números aqui exibidos pela capital, aqui pela região metropolitana, são números bastante graves. Nós vimos aí até pelo que o senhor falou no primeiro bloco. Por que isso acontece? Olha, nós temos que analisar, de 15 anos para cá,
o sistema de segurança pública deu um salto muito grande, com todos os problemas que se tem. Em 97 nós não tínhamos nada, não tinha uma delegacia, não tinha nada informatizado, não tinha sequer uma máquina elétrica. Então foi feito, quando eu assumi não tinha nada. O que fizemos de imediato foi fazer um concurso, não tinha delegado, só tinha 62 delegados, e também naquela época nós acabamos com aquele famoso delegado de calça curta. Se já que não tinha para colocar nos 217 municípios, nós colocávamos pessoas, policial civil ou militar, da ativa para responder pelo expediente daquela delegacia. E de lá para cá, nós em 2002, nós inauguramos o CIOPS, que naquela época havia muita também, as pessoas, que não dá certo, muitas críticas. E o CIOPS hoje não evoluiu tanto como era para evoluir, era para ter crescido mais do que ainda o número de atendentes, é muito pouco. O 190 naquela época ainda falta a prefeitura entrar, que era um sonho nosso ter a prefeitura junto com o SAMU para integrar, bem como a Polícia Rodoviária. Então evoluiu pouco, porque veja bem, nós plantamos a cimento, no meu caso. Hoje eu vejo o Augusto, o delegado geral, que foi esse curso da minha gestão, curso de formação, concurso. O Afonso foi secretário de segurança, o Jefferson, secretário de segurança. Isso aí nós plantamos a cimento, é uma satisfação nossa de longe aqui, olhar crescendo os profissionais que nós formamos, e nós sonhamos no crescimento da instituição, e isso também de maneira que a nossa briga muito, quando nós assumimos, era a independência do sistema de segurança pública. A independência, eu vejo segurança, saúde e educação, nós não podemos envolver com política partidária, onde tiver política partidária não dá certo. Então a segurança ela tem que estar no seu trabalho e buscar sempre em busca da verdade. E isso aí foi o que eu sonhei e o que eu tentei passar durante esses vários anos para todo o sistema de segurança pública. Hoje a Polícia Militar é uma polícia já centenária, 172, 170 e pouco, 73 anos. Então ela já tem uma estrutura muito maior do que a Polícia Civil, que é uma polícia, embora velha, mas que ninguém abraçava a causa. Eu acho que ela começou a ser olhada de 97 para cá. E em 97 praticamente ela era extinta, não existia nada. Então nós também fizemos a corregedoria que não tinha, a academia de polícia que não tinha, o CIDS, dividimos a ilhas em 4 áreas, e tudo isso, houve ela não cresceu. Se tivesse investido no CIOPS, o DEI que não existia, hoje já cresceu essa área. A inteligência também não cresceu muito. Então, hoje o efetivo da Polícia Militar, eu vi que mas nós temos mais de 8.500 homens na Polícia Militar. O efetivo naquela época só tinha 5.250. O Corpo Bombeiro só tinha 922. Então, houve um crescimento. Agora, o que nós temos que trabalhar hoje a criminalidade está grande em todos os aspectos, em todas as modalidades, não só do homicídio, mas os assaltos cresceram. E hoje é outra realidade. Nós não podemos trabalhar no passado. É como nós não podemos ficar trabalhando pensando que o outro devia ter feito, que não fez. Vamos fazer o que a gente tem que fazer agora. A situação hoje é difícil, mas o que nós temos que verificar, nós temos que trabalhar para evitar que o crime ocorra. Depois que tem matou, vai fazer o quê? Vai fazer um inquérito, aquilo tudo que a gente já sabe. Então o que é que nós vamos ter que fazer o trabalho da polícia preventiva, isso é que é importante, para evitar que o fato ocorra. Então, hoje, no caso da Polícia Civil, ela vai sempre no prejuízo. Depois que ocorre, é que ela vai atrás. Então, a Polícia Militar é preventiva ostensiva. Então, nós temos que investir também mais no serviço de inteligência, que é importante, que a serviço de inteligência, como hoje eu vejo através da imprensa, o serviço velado nunca existiu. Eu não sei quem criou esse negócio de serviço velado. E primeiro, que a Polícia de Inteligência é uma atividade meio. De cada 1.000 homens, para você preparar aquele policial para o serviço de inteligência, você tira no máximo 1%, se sair. Então é uma atividade meio. Principalmente um policial, quando é jovem, ele quer ver o resultado. E a serviço de inteligência é uma atividade meio. Eu vejo aqui hoje, no dia a dia, o policial da inteligência prendeu, a polícia de inteligência não prende ninguém. O que ele tem que fazer? Levantar e passar para dizer, olha, ali então, isso, a outra polícia que vai prender. Se a polícia de inteligência começar a prender, ele só serve uma vez. Aí na segunda missão, todo mundo já conhece. Então, a inteligência é para evitar que as pessoas saibam que ele é polícia. Então, hoje, serviço velado,
Isso não existe. O serviço de inteligência é uma atividade meio, você tem que preparar para ele ficar, faz o levantamento e dá para a polícia ostensiva ou para a polícia civil para que possa fazer o trabalho. Então hoje nós temos que evoluir, os problemas são grandes, é muito fácil da gente chegar e criticar. Nós temos que dar meios, pagar salários melhores, o salário é muito ruim, a gente sabe disso. Hoje o policial, o policial civil mora na periferia, não tem condições de pagar um colégio que preste para seus filhos, aí fica, não sabe, muitas das vezes não tem o que almoça, não tem o que janta, quando viaja é uma diária de miséria. Se o delegado geral, se é 10 diárias, ele der 20, aí entra em atos de probidade, e aí a pessoa vai com uma diária que ele não tem condições de almoçar, jantar e dormir num hotelzinho decente. Então tudo isso tem que ser visto. E a situação hoje, nós precisamos do que? Evoluir. Eu penso que eu plantei a semente, deixei estruturado, aí por que o negócio ficou ruim? Eu não sei, vamos fazer isso é um assunto que nós não podemos criticar as gestões. Talvez as gestões que me substituíram não teve a oportunidade que eu tive. Naquela época eu tive muita oportunidade, eu consegui fazer concurso, trouxe uma equipe muito boa, uma safra excelente de policiais, de profissionais de alto gabarito, e nós conseguimos fazer um trabalho muito bom. E o certo é que depois de 2005 começou a crescer e não parou. Então o que precisamos? Vamos sentar para que a gente possa ver o que podemos fazer. Porque se a gente começar a criticar, porque essa gestão não está boa, mas a segurança atinge a todos nós. A situação hoje tem falta de homicídio, 4, 5 todo dia. Então está num nível alto. Então vamos conversar, o sistema de segurança pública, vamos ver o que está faltando, os meios, e fazer polícia é caro, nós sabemos que é caro, não é barato. Um carro, eu tentei na época, em vez de comprar carro de polícia, para que a gente pudesse comprar com 3 anos, né? E eu não consegui na época porque eu não consegui seguro. Mas esse problema de oficina é caríssimo, é um problema danado. A oficina dá para qualquer área do estado ou do município que tem oficina, é um problema difícil. Mas eu acredito que o governo agora só está com 90 dias, hoje está fazendo 90 dias ainda, não se pode cobrar para fazer milagre, claro. Que a situação, a educação não existe. A saúde, com essa estrutura que nós temos, 70 e poucos hospitais, foi criada uma estrutura, exclusivamente para um período eleitoral de 6 meses a um ano. Então, hoje nós temos 70 e poucos hospitais no interior, não foi feito um concurso público. Então, tudo é terceirizado de pessoal material. Equipamento é muito difícil, é muito caro para o Estado. O sistema de segurança pública, nós estamos tem algumas coisas, evidentemente, que houve uma evolução muito grande, mas nós estamos precisando de muita coisa. Precisamos de reestruturar equipamentos. Sempre estou acompanhando, sempre está vindo, mas o efetivo ainda, principalmente área civil, eu acho que nós temos aqui, inclusive eu vou fazer uma indicação para que tenha uma lei, para que todo ano seja obrigado concurso, nem que seja para botar 50 policiais, 100, mas todo ano vai ter uma renovação, isso é muito importante, a renovação do plantel, como se diz, delegados, praças, os oficiais já tem cada ano tem seu efetivo já para fazer o curso. A cada ano entra os oficiais. E a Polícia Civil, bem como os praças, nós temos que ter numa lei, todo ano se coloca 200 ou 500, mas nós sabemos que todo ano nós formamos uma quantidade para que haja renovação. Porque hoje nós estamos aqui numa discussão muito grande com relação à idade. Hoje nós temos coronéis aposentando com 49 anos, 48. Eu penso que aquela lei de 8 anos, ou 5, ou 4, ou 3 de coronel é inconstitucional. Eu acho que nós temos que criar um patamar de compulsória. Quantos anos é a compulsória para o policial militar, de soldado a coronel? Nas Forças Armadas é 66 anos. Agora está indo para 75, porque a expectativa de vida aumentou. Então a minha ideia, inclusive eu tenho uma PEC aqui que deve estar entrando para ser votada essa semana, que a minha ideia é 62 anos. Aí já vem, praça diminui um pouco, mas o máximo é 62 para entrar na compulsória. Outro para você aposentar, ou para ir para a reforma, um oficial superior, com 50 anos, 48 anos, você tá aquela pessoa,
Principalmente aquele que tem a profissão como sacerdócio. Aquele policial que só sabe fazer aquilo desde jovem, depois você não sabe o que fazer. Eu dizia ainda há pouco que tem 3 coisas para fazer. Se gostar de beber, ele vai beber. Se ele tiver neto, para levar neto para o colégio ou filho. Se não tiver, ele está propício a morrer com depressão. Então ele não sabe fazer outra atividade e muitas das vezes não se prepara. Uma pessoa com 48, 58 é muito jovem para sair para aposentadoria ou para reforma e sem ter o que fazer. Então hoje nós estamos, como eu dizia, com 90 dias de governo, nós ainda, como legislativo, com a população, não podemos estar cobrando muita coisa que não deu tempo de arrumar a casa. Mas eu acredito que com 6 meses nós já podemos reunir de nós isso aqui, vamos embora precisar arrumar mais isso, aquilo, outro, mas com 90 dias ainda é muito pouco tempo para a gente querer criticar alguma coisa. Neste último bloco, doutor Fernando, o doutor Coutinho agora inverteu, né? Antes ele não falou no segundo bloco, agora no terceiro ele tomou, tanto que nós estamos encerrando quase o nosso. Eu só queria que os restantes aqui fizessem alguma consideração final. Nós estamos diante de um crescimento aí galopante, né, da criminalidade, uma onda de violência grande nos territórios mais pobres, da periferia da cidade. E eu vejo que isso com muita preocupação. Eu estou na ponta final, praticamente, eu estou lá no Planalto e a gente vê a planície toda funcionando, desde lá da ação policial até chegar a decisão que vem para mim, para que eu execute. Aí o que acontece? Isso tudo dá para a gente um olhar muito panorâmico da situação. E assim, vejo que cada vez mais uma multidão de garotos aí, até crianças, né, sendo bastante envolvidas, né, com símbolos e imagens de organizações criminosas, etc. E aí eu vi, qual é a preocupação? É que o Pacto Cidadão, eu acho que isso é um grande projeto para o Maranhão. Pacto Cidadão, em que você envolva as políticas públicas de saúde, educação, transportes, enfim, que a gente consiga fazer com que o cidadão sinta no território dele a presença do Estado. E com isso, né, a gente conseguir reverter essa tendência, porque sem educação, sem o acompanhamento das famílias, sem garantir que as famílias possam realmente se livrar, né, daquelas teias, entendeu? Eu acho difícil a gente vencer essa batalha. A guerra contra o tráfico, a guerra contra as drogas, é uma guerra que eu considero praticamente perdida, porque a gente utiliza ainda hoje os métodos que usava há 30 anos atrás. A gente precisa ser mais inteligente nessa guerra. Doutor Fabrício. Eu gostaria de chamar atenção para alguns pontos, né, fazer uma ressalta na seguinte questão, da evolução da polícia. Eu sou da turma de 90, quando eu entrei na polícia, ainda cheguei a presenciar um policial prendendo 4, 5 pessoas. O policial chegava para a polícia, a pessoa o delinquente já levantava o braço e ele mandava ir na fila, um atrás do outro, e assim seguia. Então, com essa evolução aí, né, hoje não é mais isso, hoje a polícia chega, na hora que você nem diz que é polícia, você já é recebido a bala. Então, a situação é totalmente diferente, como o deputado diz, de 97, que ele plantou a semente, né? E essa evolução, até queria parabenizar o deputado pela sua evolução, porque ele diz hoje que a polícia precisa de valorização. Mas enquanto o deputado era secretário, a nossa categoria todo ano era uma greve para poder ser valorizado. Então isso mostra a evolução da polícia, do deputado, certo? Para que nós possamos junto crescer e chegar em um ponto do apogeu que é o melhor para a nossa sociedade. Eu fecho também minhas considerações, lembrando que ao Estado já cabe, o Estado propriamente dito já enxerga a necessidade da transversalidade das suas ações. Se não forem ações que conglobem, né, a saúde, a educação, segurança, né, e todos os poderes, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, as polícias, se essas ações não cortarem, não atravessarem, não trouxerem todos os entes envolvidos, né, o resultado é pífio. Porque trabalharemos enxugando gelo, trabalharemos sempre nos efeitos e não combatemos efetivamente a causa.
né? É cidadania, levar a cidadania. Então, se o Estado hoje enxerga dessa forma e vai procurar cada vez mais criar os programas educacionais, assistenciais que busquem tirar essas crianças, estrangular essa subcultura que arrasta os jovens para a criminalidade, é uma subcultura muito forte, é um apelo muito grande. A droga tem um poder econômico fortíssimo que não leva apenas crianças, leva autoridades ralo abaixo, porque é muito dinheiro envolvido, a capacidade de geração de renda imediata, né? É uma renda ilícita, mas é uma renda imediata. Há estudos hoje sobre quanto a droga faz girar a economia de municípios inteiros. E isso é interessantíssimo, porque você mostra que aquilo ali não vai atrair simplesmente aquele jovem que está ali na rua e quer um par de tênis, uma bermuda, mas vai atrair também, às vezes, um empresário que vai passar a investir aquilo ali. Hoje toda a criminalidade, assaltantes de banco, sequestradores, todos investem também, né, em droga. Então a droga hoje é um negócio rentável e lucrativo e deve ser sim uma das molas mestras no combate efetivo à criminalidade. Mas a repressão em que pese deve se aprimorar, deve se expandir, ela é ineficaz se nós não trabalharmos na outra ponta, né? Estaremos sempre trabalhando nos efeitos, né? Então eu deixo assim minha fala. Bom, o Mesa Redonda discutiu a segurança pública e a violência no Maranhão. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.